Saudações a todos, eu sou Renato Veloso e nessa aula vamos conversar sobre a ação anulatória de lançamento de crédito tributário. A ação anulatória de lançamento é a medida judicial que tem a finalidade de viabilizar ou uma modificação de um lançamento e, portanto, de um crédito tributário, ou a inteira anulação desse lançamento com a extinção dele via de consequência do próprio crédito tributário. Com isso, essa ação tem por finalidade atingir diretamente o procedimento administrativo de lançamento do tributo e, com isso, obter a invalidade do crédito tributário. Também é possível suscitar, no bojo dessa ação, a alegação de uma eventual inexistência de relação jurídico-tributária que tenha levado a uma suposta verificação de relação de obrigação tributária e, com isso, a anulação do lançamento. Em termos de nulidade do lançamento a serem arguídas na ação anulatória, nós podemos ter questões de índole material ou substancial, como a inexistência da obrigação tributária, ou então questões meramente formais, como a incompetência da autoridade que fez o lançamento, vícios do processo administrativo tributário que levou ao lançamento, dentre outros. Verifica-se, então, que na ação anulatória é possível discutir questões que vão desde a controvérsia a respeito da interpretação de normas tributárias até divergências fáticas acerca da ocorrência do fato gerador ou não, acerca da forma como aconteceu o lançamento dos procedimentos adotados. Tudo isso com uma ampla cognição, ou seja, a parte poderá se valer de todos os meios de prova que forem cabíveis e pertinentes para comprovar os seus argumentos. A finalidade dessa ação, ao final, é obter um provimento judicial que declare a nulidade do lançamento e, com isso, desconstituindo o crédito tributário. Ou ainda, essa nulidade ela pode atingir até mesmo questões de vício material da própria obrigação tributária, levando à anulação da própria obrigação de per si. Caso procedente, então, a demanda anulatória, a Fazenda Pública ela é condenada a anular aquele ato, a tornar sem efeito aquele lançamento, desconstituindo, e ainda nos ônus sucumbenciais, custas, honorários e outras despesas processuais utilizadas durante o curso da ação. Nessa ação, a parte poderá discutir qualquer lançamento que queira impugnar, que possa ser impugnado. Até mesmo aqueles impugnados em sede de mandado de segurança, impugnáveis em sede de mandado de segurança, mas que, em razão do decurso do prazo de 120 dias, tornam inviável o uso do mandado de segurança. É possível ainda, no bojo da ação anulatória, cumular pedido de tutela provisória para suspender a exigibilidade do crédito tributário, com a finalidade de obstar ou o ajuizamento de uma execução ou até o próprio curso de uma ação de execução. Outra forma de obter a suspensão do crédito tributário é através do depósito do montante integral. Esse seria outro meio para obstar no curso da ação anulatória eventual cobrança desse crédito tributário que se quer discutir em sede de ação anulatória. Observe-se que esse depósito do montante integral ele não é uma exigência para o ajuizamento da ação anulatória. É uma faculdade do contribuinte, se ele desejar obstar qualquer ação executiva contra ele. Quanto a isso, necessário observar que o artigo 38 da Lei de Execuções Fiscais, que impunha a necessidade de depósito prévio para ajuizamento de ação anulatória, ele foi declarado não recepcionado pela Constituição, em razão de sua incompatibilidade com
o novo ordenamento constitucional de 1988, tanto que o STF editou a súmula vinculante 28, afirmando ser inconstitucional a exigência de depósito prévio como requisito de admissibilidade de ação judicial na qual se pretenda discutir a exigibilidade de crédito tributário. Por outro lado, o STJ tem o entendimento de que o contribuinte que vier a ajuizar ação anulatória e no curso dessa ação realizar o parcelamento desse crédito tributário, tal conduta equivaleria à confissão de reconhecimento em relação à dívida tributária e, portanto, não haveria mais condições do contribuinte discutir eventual anulação do crédito tributário, já que ele confessaria a dívida. Esse entendimento do STJ só é ressalvado em situações em que o contribuinte não tem outra maneira de evitar um dano, um mal maior, e com isso ele efetua o parcelamento, quando, por exemplo, ele está precisando de uma certidão positiva com efeito negativa para realizar algum negócio, algum ato de seu interesse. Em razão disso, o STJ, nessas situações, ele considera que o contribuinte ainda assim terá interesse de agir para ajuizar uma ação anulatória. Nesse sentido, foi a decisão do STJ no recurso repetitivo que destaco. No caso, a administração tributária foi reconhecido pelo STJ que tem o poder e dever de revisar de ofício o lançamento quando ocorre erro de fato. E com isso, o contribuinte ele tem o direito de retificar e ver retificada pelo fisco informação fornecida com erro, quando dessa retificação vier a resultar redução do tributo devido. No caso analisado pelo STJ, a administração tributária, ao invés de corrigir o erro, ou de ofício ou a pedido do contribuinte, optou por lavrar 5 autos de infração, todos eles, portanto, eivados de nulidade. E com isso, o contribuinte, premido por essa cobrança, se viu obrigado a confessar o débito e parcelá-lo para obter uma certidão positiva com efeito negativo. Então, entendeu o STJ que esse vício que estava contido nos autos de infração foi transportado para a confissão de débitos. E por isso, a confissão não inibiu o questionamento judicial da obrigação tributária. E ao final da ementa que eu destaco, o STJ reforçou seu entendimento, no sentido de que a regra é que não é possível rever judicialmente débitos tributários provenientes de confissão através de parcelamento. Entretanto, o STJ ressalvou que, nos casos onde o erro de fato ele também é transportado para a confissão da dívida com parcelamento, a própria confissão da dívida pode ser invalidada em razão do defeito pré-existente do ato jurídico que levou ao lançamento. Esse era o conteúdo que tínhamos para discutir sobre a ação anulatória. Muito obrigado pela atenção de todos e até a próxima aula.